Fala galera, aqui é o Luiz e antes de qualquer coisa já deixa aquele like caprichado, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o conteúdo de hoje tá daqueles que dá discussão boa. E ó, importante, no comentário fixado eu deixei o link de uma camisa da seleção com preço muito bom, então corre lá depois pra conferir porque vale a pena demais. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá martelando na cabeça de muita gente. Será que o Endrick já pode assumir o protagonismo da seleção brasileira? E mais, será que ele já deveria ser o camisa 9 do time, principalmente pensando no comando do Carlo Ancelotti? Porque, sinceramente, o que a gente tem visto levanta muitos questionamentos. O Endrick não é apenas mais uma promessa. Ele é um jogador que já mostrou personalidade, força mental e capacidade de decidir jogo grande, mesmo sendo muito jovem. Isso não é comum. E quando aparece alguém assim, o natural seria acelerar o processo de protagonismo, não friar como vinha acontecendo. O que impressiona no Endrick é a maturidade dentro de campo. Ele não se esconde, pede a bola, chama a responsabilidade e finaliza sem medo. Isso é exatamente o perfil que a seleção brasileira vem carecendo há anos. Um camisa 9 com fome de gol e sem receio de errar. Enquanto isso, o que a gente vê do lado do Ancelotti, ou pelo menos das decisões que giram em torno desse cenário, é uma certa hesitação que não faz sentido. Você tem um talento geracional nas mãos e opta por tratá-lo como uma peça secundária? Isso não encaixa com o momento da seleção. A seleção brasileira está passando por uma fase de reconstrução e é justamente nesses momentos que surgem os protagonistas. Endrick tem todas as características para assumir esse papel. Velocidade, força, técnica e principalmente mentalidade vencedora. E vamos ser bem claros aqui. O futebol moderno exige ousadia. Não dá mais para ficar preso a nomes ou a hierarquias antigas quando um jogador mais jovem entrega mais dentro de campo. O Endrick entrega mais intensidade e mais perigo do que muitos que vêm sendo priorizados. É difícil entender por que alguém com o talento do Endrick ainda precisa esperar sua vez de forma tão passiva. Craque não espera, craque toma o espaço. E quando ele não recebe esse espaço, é porque alguém está segurando esse processo. E isso precisa ser questionado. O torcedor brasileiro não é bobo. Todo mundo vê quando um jogador está pronto. E o Endrick já mostrou inúmeras vezes que está preparado para desafios maiores. Não é uma aposta, é uma constatação. Se a ideia é montar uma seleção competitiva de verdade, não faz sentido deixar o Endrick em segundo plano. Ele tem que estar no centro do projeto, sendo testado, sendo colocado à prova e principalmente sendo valorizado como o camisa 9 que pode resolver jogos grandes. E tem um ponto que pouca gente fala com a força necessária. O Endrick tem algo que não se ensina, que é o instinto de gol. Ele sabe onde a bola vai sobrar, antecipa jogadas e tem uma frieza absurda na hora de finalizar. Isso é coisa de atacante diferenciado, de camisa 9 raiz, daquele que decide campeonato. Enquanto isso, a insistência em não dar sequência para ele acaba atrasando um processo que poderia já estar mais avançado. E aí entra a crítica direta. Decisões conservadoras demais podem custar caro para a seleção. E nesse contexto, o nome do Carlo Ancelotti inevitavelmente entra em discussão. Porque se a ideia é renovar, então que renove de verdade. Não adianta falar em futuro e continuar apostando em soluções que já não empolgam mais. O Endrick representa exatamente essa mudança de mentalidade que o Brasil precisa ter dentro de campo. Outro ponto importante é a personalidade. O Endrick não sente o peso da camisa. Muito pelo contrário, parece que cresce com a pressão. Isso é raro e extremamente valioso quando a gente fala de seleção brasileira, onde muitos acabam travando em momentos decisivos. E aí você olha para o cenário e se pergunta, o que mais ele precisa fazer? Porque desempenho ele já apresentou, atitude ele já demonstrou, e talento, isso sobra. Então essa demora em colocá-lo como protagonista começa a parecer mais teimosia do que estratégia. O futebol não espera. Se você não aproveita o momento de um jogador, ele passa. E o momento do Endrick é agora. Ele está em ascensão, com confiança em alta e com uma energia que pode contagiar o restante do time.
É justamente esse tipo de jogador que muda o ambiente de uma seleção. Um cara que entra com fome, com vontade de provar e que não se contenta com pouco. O Endrick tem esse perfil competitivo que muitas vezes falta em elencos acomodados. E quando a gente fala de camisa 9, não é só fazer gol. É incomodar zagueiro, abrir espaço, brigar por cada bola como se fosse a última. E nisso, o Endrick já entrega mais do que muitos atacantes mais experientes. A crítica ao Ancelotti aqui não é gratuita, é baseada em escolha. Se ele realmente optar por deixar o Endrick de lado ou não dar a sequência necessária, vai estar ignorando um dos maiores potenciais do futebol brasileiro atual. E no fim das contas, o torcedor quer ver atitude, quer ver coragem. E colocar o Endrick como titular absoluto e protagonista não é risco, é oportunidade. Oportunidade de reconstruir uma seleção com identidade, com intensidade e com um verdadeiro camisa 9. E tem mais, o Endrick não é aquele atacante que depende totalmente do time para aparecer. Ele cria as próprias jogadas, briga, gira, finaliza de qualquer jeito. Isso é fundamental em jogos travados, principalmente em competições grandes onde o espaço é mínimo. A gente já viu várias vezes a seleção brasileira sofrer contra defesas fechadas justamente por falta de um jogador com esse perfil mais agressivo na área. E o Endrick oferece exatamente isso: presença constante, movimentação intensa e finalização rápida. Agora, quando você olha para a forma como ele vem sendo utilizado, ou melhor, pouco utilizado, fica difícil não questionar, porque parece que estão desperdiçando um recurso valioso por puro excesso de cautela. E aí entra mais uma crítica importante ao Carlo Ancelotti. Experiência não pode virar desculpa para conservadorismo. Ele é um treinador gigante, ninguém discute isso, mas até os maiores precisam se adaptar ao contexto, e o contexto hoje pede ousadia. O Brasil sempre foi referência por revelar talentos fora da curva e ter coragem de colocá-los em campo cedo. Foi assim com vários ídolos, e não tem por que ser diferente agora. O Endrick já mostrou que merece esse voto de confiança. Outro detalhe que chama a atenção é a intensidade dele sem a bola. Ele pressiona, corre, incomoda a saída adversária. Isso encaixa perfeitamente com o futebol moderno, que exige participação ativa do atacante em todas as fases do jogo. Enquanto isso, manter jogadores mais protocolares, só porque tem mais nome ou mais rodagem, não faz mais sentido. A seleção precisa de impacto, e o Endrick entrega impacto em poucos minutos. Imagina a consequência. E vamos falar de mentalidade vencedora. O Endrick tem fome. Dá pra ver na postura, nas entrevistas, na forma como ele comemora. Ele quer ser protagonista, não quer ser coadjuvante. E jogador com esse tipo de ambição precisa ser aproveitado no auge dessa energia. Se o Ancelotti realmente quer deixar uma marca na seleção brasileira, ele precisa abraçar esse tipo de talento, não segurar. Porque segurar o Endrick hoje é quase contra a evolução natural do próprio futebol brasileiro. No fim, a pergunta que fica é simples: até quando vão adiar o inevitável? Porque o Endrick já provou que pode ser o camisa 9 da seleção. Falta agora a coragem de quem está no comando para reconhecer isso e dar a ele o protagonismo que claramente já é merecido.